Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo Semedarc Unifap. Meu nome é Lucas Maximin, estou na apresentação junto com meu colega Renan Almeida. E hoje estamos de berço aqui, comemorando um ano de Caminhos de Memória e nada melhor do que falar um pouco sobre a nossa atividade do centro, falar um pouco para todos os ouvintes, né? Todos os ouvintes quem nós somos. Estamos na presença aqui do Bruno de Sá e do William Feitosa, que também são membros lá, colaboradores do Centro de Memória. Passar a palavra um pouco aqui para o Renan. Bom dia, Renan. Bom dia, Maximin. Bom dia, Tá bom dia, Lucas. Bom dia, Maximin. De trás para frente hoje. Bom dia, William, Bruno. É um prazer, né? Eu não tô aqui um ano, mas é um prazer estar comemorando esse primeiro ano de Caminhos de Memória aí, um programa onde você escuta música independente, fica atualizado aí nos eventos, ouve piadas ruins de contexto histórico. Mas vamos que vamos. Mas antes, tem que dizer que tem o Instagram, @Caminhos de Memória, e que nós estamos esperando a nossa professora chegar. Sim, estamos esperando a grande estrela, que é a professora Verônica, que está a caminho aqui, mas para não perder muito o horário, a gente vai dar esse segmento à pauta, como a gente brincou aqui, né, entre a gente de trás para frente, né? Então, passar primeiro a palavra para o William, depois para o Bruno, justamente para falar um pouco da experiência de vocês no centro e justamente, né, para quem não conhece o nosso modelo de gestão, né, não existe muita hierarquia entre estudantes, professores e técnicos. Então acaba que nós coordenamos cada uma atividade. O Renan e eu com o rádio, por exemplo, e o William e o Bruno com seus determinados grupos de trabalho. Então a gente começa com o William. Bom dia, William. Falar um pouco do seu... Certo, bom dia a todos. Eu chamo William, mais conhecido como Feitosa na universidade. E aí eu faço parte do Centro de Memória, Semedarc. E aí o intuito hoje é justamente esse, né? A gente trabalhar um ano, né? O aniversário do programa Caminhos de Memória. E também, só lembrando que o programa ele é uma idealização do Centro de Memória, né? Junto com o Maximin, professor e outros colegas. E aí o centro, particularmente, também já está funcionando há um bom tempo. E hoje a gente tem, em média, 20 alunos trabalhando no centro, atuando, né, com projetos, pesquisas, incentivos. E o modelo de missão e objetivo do centro é justamente esse, né? Dar aquele olhar para o historiador, que hoje a gente vê no estado uma ideia de que o historiador ele só tem direção para a sala de aula e dá aula praticamente. Então a gente para pensar que existem outros fundamentos, como a pesquisa. O curso de bacharelado é um curso que se encerrou no estado e o segmento que continua dando continuidade é só a licenciatura. Então a gente pensar nesse lado do pesquisador, ele é fundamental para a gente ter visibilidade que não só existe a licenciatura, existe o ramo da pesquisa. E aí o Semedarc ele vem para isso, né? Vem para trazer essa característica do próprio ideia de resgate, do próprio de preservar a memória, de trazer de volta o conhecimento que ele está silenciado na margem, né, dentro do estado, na memória local. O Bruno quer dizer alguma coisa? Sim, eu sou o Bruno de Sá, conhecido também como Marcos de Sá, seria meu segundo nome. Eu vim parabenizar aqui o programa Caminho de Memória, que completa um ano hoje, assim como o William falou, que é uma idealização do centro, junto com outros companheiros. E a atual situação e objetivo do Centro de Memória hoje tem como um refúgio dos alunos, boa parte da licenciatura, que como o William apresentou, o bacharelado foi encerrado em 2015, se não me engano a última turma é 2015, que é a turma do Maximi, e então ficou só a licenciatura. E os alunos da licenciatura eles se mostram muito interessados a não ser só mais um reprodutor na sala de aula, e sim mostrar que ele pode oferecer mais. Eles querem ser pesquisadores, eles querem contribuir para a história local, não sendo só mais um replicador nas salas de aulas. Tem uma função a mais. Aí o centro disponibiliza isso a eles através de projetos, onde os mesmos correm atrás e buscam elaborar projetos e fazer todo esse levantamento. O centro, até no último momento, se não me engano, estava com 14 projetos em andamento, onde o William coordena um ou dois, eu estou coordenando um ou dois também, o Maximi e o Renan também tem 2 projetos, além da rádio. Então o centro tem esse objetivo, e tudo isso foi proporcionado a partir do centro graças à professora Verônica Xavier, onde ela incentivou os alunos, mostrou esse outro viés do centro e em disponibilizar todo esse conhecimento e
oportunizar os alunos a contribuir. Renan, é verdade, o Bruno tocou numa questão interessante, que a gente já passa tanto tempo no rádio, o Renan também faz parte de outro GT, né? Então o Renan, a gente estava até brincando, né, antes de começar o programa, que massageia um pouco o nosso ego fazer um programa onde a gente está falando de si, né? E então, Renan, fala um pouco do GT que tu faz parte, da tua experiência com a gente aqui. Pode falar mal, pode ficar à vontade. Pode falar uma mesmo? Pode. Será? Não, mas é verdade. Além da rádio, eu participo com a Natasha, inclusive a Natasha tá pedindo um beijo aqui. Beijo, Natasha. E a gente faz o projeto da CEPLAN, onde a gente faz a catalogação, a digitalização e, se possível, a restauração dos arquivos que temos lá. E é um projeto que está iniciando, assim como outros. E olha só, a professora. e claro, tem um caminho de memória que já está no meu coração, já no coração de todos os ouvintes, espero, de todo mundo que ouve, do nosso centro de memória. E, cara, é sempre um prazer, toda quinta-feira. Sempre fui apaixonado por rádio, eu nunca contei isso, então já quando teve a ideia de juntar a rádio com a história, que veio, né, o Lucas, e pra mim foi, vamos que vamos. Quem me conhece sabe que esse negócio de voz é comigo, que eu fico enchendo os pacová aí, fazendo imitação. Já sabe que eu sou louco com essa questão de voz e de ouvir. Sim. A gente está aqui na presença da professora Verônica, né? Demorou, mas chegou. Jamais menos importante. Professora, bom dia. Estamos aqui, como nós estamos de berço, né? Comemorando o aniversário do programa, que na verdade faz um mês que passou o aniversário do programa, mas a gente só teve como trazer essa pauta hoje. E pedir aqui, né? A gente sempre atende a galera que está escutando. A Gabriela Barbosa, da 2018 licenciatura, né, do Handebol Unifap, pediu para avisar que os universitários do Handebol Unifap, eles estão indo para Bahia, eles estão fazendo um pedágio ali na Leopoldo Machado. Então, se você está ouvindo o rádio e está passando ali na Leopoldo Machado e puder dar essa força para um grupo de estudantes que quer, né, tá ali representando a universidade no esporte, você deixa lá a sua contribuição se for possível. Passar agora a palavra para a professora Verônica. Bom dia, professora. Bom dia a todos, bom dia ao Lucas, ao Renan, ao Bruno, ao Feitosa, que estão aqui presentes nesse programa e o qual nós vamos comemorar um ano, na verdade o aniversário desse programa, que está no ar há um ano. E é uma maravilha, porque ele trata de todas as questões acadêmicas, tanto questões que envolvem o pensamento intelectual dos docentes, como também dos discentes. E um bom programa a nós todos. Sim, mantendo ainda a palavra com a senhora, professora, a gente estava brincando, né, que a gente fez uma consideração inicial e a pauta de trás para frente, né, esperando a senhora chegar. A gente queria que a senhora contasse pra gente todo esse processo, né, de surgimento do Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo, né, que é o CEMEDARC Unifap, que para nós que já estamos aqui conhecemos a história, mas para quem está ouvindo a gente, ou até mesmo do curso está ouvindo, mas não conhece um pouco da nossa história, onde ela começa, né? Por incrível que pareça, o CEMEDARC tem mais de uma década. O CEMEDARC nasceu de um sonho, de uma aspiração, inicialmente, de se trazer no formato digitalizado a nossa documentação que se encontra no Arquivo Público de Belém do Pará. Esse foi o primeiro sonho, inclusive um sonho que eu posso dizer que foi da professora doutora Maria Cecília, do Colegiado de História. E esse sonho, infelizmente, não foi possível, mas nunca sofreu um processo de continuidade. Foi quando eu adentrei, inclusive por chamado dela, ela estava num diálogo com a confraria Tucuju
E a partir desse momento ela sentiu que não era possível mais ela dar continuidade por outros compromissos. E foi aí que ela me chamou a essa tarefa árdua, mas que sempre foi assim uma aspiração não só nossa como docentes, mas também dos discentes, porque a necessidade de pesquisa nos nossos documentos, desde o tempo colonial aos dias atuais, é uma essência não só para pesquisadores profissionais, como também para os nossos alunos que estão começando essa prática da pesquisa acadêmica. Sim, perfeito, professora. Antes da gente puxar o intervalo, falar um pouquinho da história do Caminho de Memória, né, que é breve, curta, mas é importante. O Caminho de Memória surgiu após a tragédia anunciada no Museu Nacional, né? Nós fomos convidados aqui pela Rádio Universitária, não me falhe agora o nome do programa, para deixar uma palavra sobre o ocorrido, deixar as nossas demandas e mostrar um pouco da nossa atividade. E, mediante isso, a gente recebeu primeiramente um horário às quintas-feiras das 9 às 10 da manhã, que a posteriori ele foi remanejado para as 11 às 12 horas da manhã. Num primeiro momento com o Ronaldo Batista, que é um colega nosso do curso de jornalismo, que acredito que ele sempre, né, escuta a gente, espero que ele esteja ouvindo, vou dar um abraço para o Ronaldo, que é muito importante para a história desse programa, né? A professora Verônica e ele, num primeiro momento, tocavam até que as demandas começaram a se tornar muitas, aí já veio o Ronaldo e eu, o Ronaldo me ensinou algumas coisas, né, sobre radiojornalismo, e já a partir do ano de 2019, o primeiro programa, na teoria, eu fiz sozinho, eu já conheci o Renan, que eu não conhecia. Aí o Renan falou, olha, eu tenho interesse. Eu falei, olha, a porta tá aberta, estamos aqui agora falando de tudo, não escondendo nada. Ou escondendo. E a gente vai para um rápido intervalo antes de entregar a cereja do bolo, né? Esse é o Caminhos de Memória, voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória, hoje nesta quinta-feira especial, com a presença do Bruno Sá, do William Feitosa e da professora doutora Verônica Xavier, na comemoração do nosso 1 ano de Caminhos de Memória. Só queria mandar um beijo pra Kate, tá? Kate, seu beijo também tá pago. Lembrar que tem um @Caminhos de Memória, e se você tem aquele amigo que tá curioso, que não pode ouvir rádio, que tem uns celulares hoje que não vem com rádio, né, cara? Incrível. Tem a live no Facebook, né? Só procurar lá a Rádio Universitária e você vai ver a gente aqui, todos bonitinhos ou nem tanto. E Maximin, que pancadaria foi essa que a gente ouviu aí que tem? No intervalo você ouviu Revidar, da banda Reativo, né? Que faz parte de um projeto que a gente elencou esse ano de estar dando espaço para o artista local. Inclusive o Alisson, né? Baixista da Reativo, trabalha aqui na universidade, não sei se ele está ouvindo a gente, lá no nosso departamento. Um abraço para o Alisson. Pediram para tocar, a gente toca. Se você é artista, tem o seu trabalho, você pode procurar a gente no Instagram, de repente mandar ali, a gente dá uma escutada. Mas tem uma regra aí. Mas é aquela coisa, não pode ter selo de gravadora, acho que com exceção do único selo independente que a gente tem aqui, que é o Zarolho Records, que é de onde a própria Brenda Zenick já veio aqui no programa que a gente faz parte. Mas vamos dar continuidade aqui à nossa pauta de aniversário e falar um pouco sobre, né? A gente queria que mais focado ainda na professora Verônica, que a gente elencou, né, o modelo de funcionamento do CEMEDARC, né, Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo. E assim como os nossos objetivos e missão, porque é estranho, muitas vezes a gente sente isso, quem vem de fora, que não conhece as atividades do centro, acha estranho o nosso jeito de funcionar, no sentido de uma gestão compartilhada, de todo mundo tem direito à fala, de não... A hierarquia ela é um mero instrumento burocrático pra gente, né? E nós não gostamos de ser burocratas lá. Então, professora, explica pra gente um pouco de onde vem essa inspiração. Para quem não sabe, a professora Verônica é uma grande defensora do decolonialismo, que é um conceito muito importante para a sociedade que a gente está vivendo hoje. Então, professora... Pois é, Lucas. Você falou bem sobre a forma de funcionamento do CEMEDARC. O CEMEDARC parte do princípio de que
todo grupo ele deve partir de um pensamento dialógico. O pensamento dialógico é justamente aquele em que tomamos as pessoas como conhecedoras, detentoras de um saber. Portanto, eis aí o princípio de valorizar a participação de todos da equipe, de ouvir a todos que trabalham em equipe no SEMEDARC. Esse princípio, ele é democrático. Por quê? Porque ele almeja atender outros colegiados. Ele parte do princípio que tanto docentes como discentes de outros colegiados devem fazer parte do SEMEDARC, devem contribuir, devem participar. Então, o SEMEDARC tem uma proposta de ser aberta para toda a comunidade acadêmica, especificamente os cursos existentes na Unifap. Seja de direito, seja de jornalismo, seja de artes, seja de teatro, seja de medicina, seja de geografia. A nossa proposta é que professores e alunos nos procurem para contribuir com o projeto do SEMEDARC. Sim, eu queria ouvir um pouco, né? Como eu disse, é estranho a gente fazer o programa e ser um entrevistado, mas um pouco dos meninos, né, do William e do Bruno, de como é esse contato, de como é que para vocês é compartilhar desse modelo de gestão que a gente vive, né? Que, como eu disse, para quem vem de fora, às vezes olha estranho, acham diferente e sente um pouco, às vezes até um pouco incomodado, não entende bem. Então, para vocês, como é que é se sentir justamente parte do processo, de fato? Bom, é uma coisa inovadora, né? A gente pensar, por exemplo, a gente aprende no ensino médio e fundamental que o aluno é aquele sem luz, né? Ele não é iluminado, e o professor é aquele que vem trazer a luz para o aluno. E aí na academia, com o aluno escolhendo a sua profissão para produzir e tudo mais, seguir uma carreira, fazer parte de um centro onde o aluno também ele é aquele que vai iluminar com as ideias e trazer novas perspectivas, é uma coisa inovadora. E o meu contato com o centro já tem há 2 anos. Eu conheci a professora Verônica, a gente se esbarrou num momento onde o centro estava se reformulando novamente, né, se reconstruindo. E hoje é gratificante, a gente tem contato com os alunos, a gente aproveita o aluno ao máximo, porque, quer queira ou não, eu acho que o aluno ele é o fundamental para trazer toda a ferramenta que ele tem do campo de fora, com suas ideias, com a sua pesquisa, com a sua imagem, sua memória. E isso dentro do centro é o que faz ele funcionar, porque a gente entende hoje que esse modelo, antes da gente não dar voz àqueles que são silenciados, ele é desqualificado. A gente tem que dar voz para quem tem muito a dizer. Então, esse momento, o SEMEDARC está aberto para isso. Bruno? Sim, é interessante essa gestão compartilhada, porque ela torna todos por igual. O pesquisador, que seria o professor, ele não é só mais um que forma um grupo em si e demanda o que vai querer. Não, ele dá voz aos participantes, aos alunos, e oportunizando um novo viés de pesquisa. Eu conheço a professora Verônica e trabalhamos junto há quase 6 anos, professora Verônica, desde um projeto onde ela me convidou, eu e mais 3 participantes, que era sobre a guarda territorial na época. Aí eu achei muito interessante o assunto e nós continuamos com esse projeto durante todo esse tempo. Aí eu participei do centro e essa gestão que ela trouxe eu achei muito interessante, onde ela possibilitou os alunos formarem grupos e os mesmos buscarem elaborar projeto, onde ela só orientava, ela só mostrava o caminho. Ela não, vamos dizer assim, ela não centralizava, ela não mandou, é assim, 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 não.
Ela oportunizou o aluno a buscar o que ele queria pesquisar e só auxiliou ele a montar. Lucas, é interessante ouvir a fala dos alunos e lembrar de uma grande autora, é a Spivak. Ela tem uma obra que diz assim: pode o subalterno falar? Pode sim. Ele tem seu poder intelectual, ele tem sua filosofia. Sim, acho que antes de fazer o segundo intervalo, eu queria deixar uma fala que eu vi em sala de aula, que é uma fala muito bacana, assim, de um colega, né, docente aqui da graduação, que ele disse: o aluno do latim é aquele que não tem luz. E eu não acredito que vocês não tenham luz. Então, é importante, né, pra gente poder ser e fazer parte dessa história e aprender com isso. Aprender como escreve um projeto de pesquisa, aprender uma prática extensionista, de fato, como ela é. E como a Alana, minha namorada, que está nos ouvindo, acabou de colocar aqui sobre a sua situação, professora. Ela disse que o subalterno pode falar, mas este só fala se puder ser ouvido. E eu acho que Arrasou. Choraste? a Alana colocou justamente o que a professora Verônica faz, que é nos ouvir. E com essa reflexão a gente vai para o intervalo, esse é o Caminhos de Memória, voltamos em instantes. Voltamos com o programa Caminhos de Memória. Nesse programa especialíssimo. Mas antes de começar, eu escutei, acho que foi Nova Ordem, é isso? Sim. Nova Ordem, Causa e Ordem, né, do EP Flores e Velas, que saiu, né, recentemente. E eu posso dizer com orgulho que fui um dos financiadores, né? Participei do financiamento coletivo da Nova Ordem, uma banda que marca uma geração na história da música amapaense, já com seus mais de 10 anos de atividade. Então hoje estamos de berço, né? Falando um pouco sobre o aniversário do Caminhos de Memória, na presença da professora doutora Verônica Luna, do nosso amigo José William Feitosa e do nosso amigão aí Bruno de Sá. Feitosa, Relações Internas, Bruno Sá. Bruno de Sá, Relações Externas. Os dois mais conhecidos que existem aqui. Sim. Se você está na Universidade Federal do Amapá e não conhece Feitosa, você não está na Universidade. Se você não conhece, ele conhece você. Ele conhece você. Acho que é vice-versa, né? Para esse terceiro bloco, acho que é falar da nossa ferida, né? Que é justamente o que faz a gente estar aqui hoje. Que a gente chama, né? Os atuais desafios para a prática extensionista do SEMEDARC perante a sociedade civil. Ausência de arquivo público, carência de políticas públicas para guarda de documentação, entre outros. Para você, servidor público que passou pelo processo de transposição agora, eu garanto para você que se a gente tivesse a assistência que a gente precisa, você não passaria pelo sufoco que eu tenho certeza que você passou. Ou está passando. Então, passar a palavra para vocês três, vocês podem dividir da maneira que acharem melhor, né? Dessa ausência. Acho que principalmente, puxando a sardinha para nossa lata, o Bruno, o William e eu, que somos do curso de bacharelado em História, que obrigatoriamente cumprimos 4 estágios de 75 horas Lá vem a militância seletiva. Nos locais mais sombrios que você puder imaginar, nós já estivemos lá. Então, como vocês acharem melhor, gente... É engraçado essa fala, porque eu acabo lembrando um semestre que eu tive na universidade. Mandar um abraço pra Jéssica também. Pois eu lembrei dela aqui, ó. Antes de começar, vou até mandar um abraço pra nossa colega aqui, ó. Ela mesma colocou, né? Um alô para os subalternos aqui da Fazendinha, para nossa amiga Jéssica Pastana, que também era de bacharelada, né? E aí eu gosto de lembrar dela também, para lembrar esse exemplo que a gente teve no decorrer da graduação, que foi justamente quando a gente teve uma disciplina de estágio. E aí foi um grande desafio, né? Pensar uma escola tradicional do Amapá e procurar nela arquivos detentores de conhecimento, de valor histórico, de valor de construção do território e do Estado, né? Como memória. E aí, eu não sei se pode citar o colégio, será que pode citar o colégio? Pode, mas antes de mandar um alô pro Moisés, que tá ouvindo a gente num radinho de pilha. Nunca mais tinha visto desse, cara. Isso sim é sufoco. Remendado com fita, inclusive. Esse é bom pra ouvir o jogo do Paysandu. Esse é bom. Bom, então, retomando, a gente chegou ao Colégio Amapaense. E aí no Colégio Amapaense foi um grande desafio, né? Encontrar documentos da década de 40
que tinham um grande potencial, né, que serviriam em os modelos de documentos apresentados, como apresentavam dados de migratório, de famílias que vieram para o estado, dados de pessoas que hoje têm nome na sociedade amapaense e que são de peso realmente, de grandes nomes. E quando a gente chegou lá, a gente encontrou com documentações mesmo na década de 40 que, se tivessem sido encontradas no momento da transposição, elas teriam valor fundamental para ajudar esse pessoal. Então a gente acabou fazendo um trabalho prévio lá, né, de higienização, catalogação e arquivamento, e ficamos de retornar agora com um projeto do próprio Semedark, né, de tentar construir junto com a escola, né, o memorial da escola. Mas isso é uma coisa pensada mais para frente, que a gente não pode entrar muito em detalhes, né? É verdade. Ai, caros alunos universitários, essa é a missão do Semedark. A missão do Semedark é justamente salvar toda a documentação institucional do estado do Amapá que se encontra hoje em guarda precária. Não é? E a trajetória dos nossos alunos visitando as instituições é dolorosa, porque eles se encontram diante de amontoados de documentação mofada, documentação roídas por ratos, por todos os insetos roedores. E isso deixa não só o aluno que está vivenciando essa prática, que na verdade é uma prática de extensão, é uma prática de valorização do aluno no sentido do seu crescimento profissional, acadêmico. Tá? E nessa trajetória, nesse percurso de visitar as instituições, eles trazem notícias completamente desagradáveis, como perda de documentação da época do território, da época janarista, perda de território, perda de documento por incineração, quer dizer, instituições que queimaram todas as suas documentações antigas, como se a documentação fosse talvez pior que lixo, como se a documentação do Estado não representasse a nossa identidade, a nossa memória. Então, não é? A luta hoje, a trajetória do Semedark é salvar a memória documental, a memória local, a identidade local. Sim. Bruno, pode ficar Pois é lamentável a real situação que vive toda a documentação do nosso estado, que as repartições mantêm, boa parte. A falta do arquivo público é um grande causador disso, que remete às próprias repartições a guardar toda essa documentação. E as repartições produzem muitos documentos. Então, uma dessas maneiras é só acumular. E eles acumulam de qualquer maneira. Aí, então, essa documentação não se perde. E o trabalho do pesquisador fica complicado a partir do estado que está essa documentação. Porque como ela está numa situação precária, muitas vezes a repartição ela até impede o pesquisador de entrar para não se deparar com essa situação e expor em público, ao público do arquivo. E toda essa documentação ela tem uma importância fundamental para contar a nossa história, a história local. Inclusive a Natasha falou aqui no grupo que eu fui lá na CEPLAN e eu fiquei espirrando porque meu parceiro é muito pó. Cara, dá pra tirar na pá, assim, de cima dos documentos. Mas eu acho que agora a gente vai pro intervalo. Tem uns 45 Só aguardar um pouquinho para mandar um beijo para a Kate, que ela está pedindo. Está pago. Duas mais vezes. uma vai pedir música. Só um minutinho, tá? vontade, Aqui também eu mando um abraço muito grande, beijão para a professora Elke Rocha. Verdade. Para uma outra amiga,
do Semedarc, que hoje é uma funcionária que está contribuindo com o nosso trabalho, que é a advogada Leda. Tá? Um abração. E também, só para ficar bem claro, mandar um abraço e um beijo para todos os membros do centro e os novos membros que eu acredito que a partir de ouvir hoje se interessem, pode procurar o centro, que nem eu coloquei. O centro é um refúgio de pesquisadores, então pode chegar. Sejam todos bem-vindos. Então é isso aí, a gente vai pro intervalo. Não abandone a gente, senão vai aparecer um documento de paleografia em cima da sua estante. Fique aí, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. O Caminhos de Memória é uma atividade extensionista do Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo Semedarc Unifap. E se você ainda não nos conhece, nós estamos ali no bloco de História, bloco Q, sala 4, última sala do corredor. Renan, o que a gente ouviu no último intervalo? A gente ouviu Tudo Que Vai Tem Que Retornar, da banda Calixto. Inclusive o Moisés, o João Moreira gostaram do som. E já mandar um beijo pra esse pessoal, né, que parece que já estão descambando para outro assunto aqui. Hoje a audiência tá bem elevada e a gente fica feliz por isso, né? A gente vai para as nossas considerações finais agora. Como a gente fechou o último bloco com o Bruno, agora a gente começa pela professora Verônica. E é de bom tom aqui do programa, e foi avisado com antecedência. Nossos convidados sempre reclamam disso porque eles não leem as entrelinhas. Aí. É verdade. A gente sempre pede, né, para os nossos convidados para eles deixarem uma indicação. Pode ser um livro, pode ser um texto, pode ser um filme, pode ser uma música, alguma coisa que vocês acreditem ser pertinente, né? E que deveria ser apreciado pelas pessoas. Então, começar pela professora. Olá, estou aqui de volta. Eu quero falar aqui que o Semedarc tem vários projetos no sentido de salvar a documentação. Está com o IMAP, está com a CEPLAN, está com a Biblioteca Pública, está com o Colégio Amapaense. Mas também nós temos a missão de salvar na forma oral a memória local. E é aí que eu falo para vocês que tem um projeto que eu considero belíssimo, que é salvar a memória da Guarda Territorial. Esse projeto já vem ocorrendo, inclusive com o consentimento do presidente, do presidente da Guarda Territorial, o senhor Lúcio. E esse trabalho já vem tendo seus primeiros resultados. Por quê? Porque nesse trabalho você se depara com a sensibilidade desse indivíduo, que foi permitido a ele, não é, ser ouvido, foi permitido a ele falar, foi permitido a ele colocar-se como homem da sociedade amapaense, como pessoa da sociedade amapaense, que contribuiu longas décadas com a segurança pública. Foram homens que simplesmente com um cacetete garantiram a segurança de Macapá. Eu passo agora para o Bruno, para ele falar de sua sensibilidade com relação ao projeto da Guarda. Esse projeto da Guarda faz parte eu, professora Verônica, e mais um grupo que é composto por Dayana, Andressa, Sara e Marcos. Tem um Marcos. E Marcos. E o Marcos, ele entrou recentemente. Eu mando um abraço para todos. É muito interessante a fala da professora sobre a importância dos guardas territoriais para a história local. Não devemos esquecer que eles deram décadas de sua vida servindo a população e as repartições, a segurança.
E esses mesmo, através de conversas, como eu trabalhei na Fortaleza durante algum tempo, e eles estavam participando de uma gestão compartilhada no Museu Fortaleza São José de Macapá, nós pudemos ter essa conversa. É onde muitos chegavam a mim e conversavam. Eles sentiam essa necessidade de ser reconhecido, porque como eles já são de idade, eles acreditavam que a sua história estava morrendo com eles, literalmente mesmo, que o poder público não dava voz a eles, que a história deles ia se perder com eles. Então por isso que eu acho muito interessante, aonde o próprio Lúcio também, em uma outra visita, ele convidou a professora Verônica e eu a escrever a sua história, aonde a maioria deles, ou todos concordaram, não lembro de nenhum não ter concordado, todos participam desse projeto, aonde eles querem deixar claro que eles tiveram aqui e têm um papel importante, que realmente tiveram, e tem um papel importante para a nossa história. Então, Bruno, vamos mandar um grande abraço, beijos para os nossos guardas territoriais, a maioria de 70 a 95 anos. Então, um grande abraço para essa galera de espírito jovem que se reúne na Fortaleza de São José de Macapá. E pode ter uma certeza que o projeto vai continuar. Já passar pro William. É assim, professora, antes disso, uma indicação, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser A Virgem do Sol não vai, tá? Por ocasião, um excelente livro. É verdade. Dá-lhe, professora. Em filme, são Pode tantos ser um belíssimos, livro, né? Pode ser um filme, pode ser uma Mas eu aconselho para essa semana vocês assistirem não pode o livro, né? Também pode. Enquanto a professora Verônica busca o nome que ela não se recorda agora, William, suas considerações. Não, deu branco. Eu acho que o branco passou pra mim também. Então deixa eu passar a minha recomendação. Como tu falou, pode ser Acho um que vem livro, o pode branco. ser um filme. Eu achei interessante, devido a essa nossa conversa, o Caminho da Memória, o Centro de Memória, eu vou aconselhar um filme que eu achei muito interessante, que é o Doador de Memória. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é um filme extraordinário. É bom, você pega, assiste no seu sábado, que não vai ter... Alguns, a maioria, né? Eu acho, né? Que não vai ter aula, né? Então dá pra aproveitar o filme. Bom, Não vou dar muito spoiler do filme, só que ele é muito bom. voltou aqui a memória. Eu aconselho A Casa dos Espíritos, para inclusive analisar a nossa conjuntura atual, tanto nacional como local. Sim, William, suas considerações, então, mandar um abraço para alguém, deixar sua indicação. Com certeza. Bom, primeiro eu vou dar minha recomendação, é claro, né? Já que a gente falou de memória, a gente falou de Semedark, falou de guarda, falou de colégio mapaense, eu também queria prestigiar esse momento para falar, né, da Comissão Estadual da Verdade, né, que realizou um grande trabalho do relatório. E aí a gente tem hoje, né, um material disponível que é na página da Comissão da Verdade Estadual, né, que é www.cev.ap.gov.br. E lá a gente tem o primeiro relatório, né, da Comissão da Verdade do Estado, que eu também participei, é claro. Mandar um abraço para o Ney também, professor Ney, para a professora Maura, a professora Júlia, que também participaram, fizeram parte desse empreendimento grande, né, que traz um pouco dessa representação onde, como a gente fala, né, as pessoas dizem não houve ditadura no Estado, e aí esse relatório que está disponível lá em PDF, ele mostra justamente isso, mostra essa ideia de que realmente houve, e isso foi silenciado, e aí, tipo, a gente, como está acostumado a ouvir na história, né, você nunca elimina alguma coisa, você só silencia ela, e quando as oportunidades aparecem, quando os nervos ficam para fora da pele, elas voltam a surgir de alguma forma. Desculpa, foi empolgação. Só lembrando também, mandar um abraço pra Lucilene, né? Pra minha amiga Lucilene e pra Aniele do Colégio Mapaense, claro. A pior forma de terror, né, é o terror psicológico. No Amapá, a ditadura
ela perpassou pelo terror psicológico. Engasga, engasga. Só Bruno, voltando suas aqui, lembrar considerações, então. que eu esqueci de mandar um beijo pra Poliana também, que faz parte do projeto. Assim, Ah. Bruno, suas considerações, já deixou sua indicação, então vamos passar pro Renan. Renan, suas indicações, que a panela tá chiando, o RU já tá lotando e... Não roube meu bordão. Eu tô com fome. Não, eu queria dizer que foi um prazer fazer esse programa, né? Um ano de Caminhos de Memória. Queria eu que todos os centros, os laboratórios, todos os departamentos de extensão fossem assim como o Semedark, sem essa burocracia. Lembro eu que numa bela tarde eu estava tomando refrigerante com o Maximin, conversando sobre rádio, sobre música, e na outra semana ele me convidou e eu vim fazer o rádio e foi... Claro, fiquei bem nervoso, inclusive se você entrar no YouTube e ver os primeiros programas, eu estou tremendo de nervoso, passando aquela vergonha, mas hoje já foi e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que todos fossem assim, né, sem essa seleção, enfim, fosse fechado. E dizer a minha indicação para vocês, é um canal que tem no YouTube do Caminhos de Memória. se você perdeu outros programas, está interessado, entra lá no YouTube, lá você vai ver, tem uns vídeos todos editados. Esse programa aqui vai já pro YouTube também. E agora o dono do bordão vai falar, vamos que a panela tá chiando e o RU já tá lotado. Valeu! Sim, minhas considerações, né? Como de praxe, mandar um beijo pra Alana, minha namorada, que sempre tá escutando a gente, já até participou ao vivo hoje. Vou dizer que tá aberto o edital número 8 de 2019 da Procri, do Bracol, para você que tem interesse em fazer mobilidade para Colômbia, na Universidade de Santander ou na Universidade Autônoma de Bucaramanga. Dizer também, né, que sábado agora tem o aniversário de 3 anos da Norte Rock. Eu ganhei aqui de cortesia do Passarela da Notícia. Tava escutando ao vivo. Valeu, Lana, valeu, Paulo. 2 ingressos aí. Vai ter o Sósia, Vox Voyage, Mauro Cota, Marcos Fernandes, Almir Júnior, AJ. Pra você que gosta de um brega, gosta de um rock and roll, Mas credo. lá na Divetro, ali no Antônio Coelho de Carvalho, próximo ao Macapá Shopping. Você pode estar adquirindo ingresso na Norte Rock, no Vila Nova Shopping, nas lojas Melissa do Macapá Shopping, na Stalker, no Mapa Garden Shopping e na Sorveteria Jesus de Nazaré. O Moisés pediu pra mandar um abraço aqui pro Zequinha, tá dado o abraço. Dizer que daqui 2 semanas a gente tem a 4ª jornada de História do Trabalho na Amazônia, entre 23 e 25 de outubro aqui na Universidade Federal do Amapá. As inscrições começam hoje na Cantina Central. Para você que quer ser ouvinte, as submissões de trabalho já encerraram, inclusive nós do Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo estaremos lá com um simpósio temático, falando assim sinteticamente um pouco da nossa atuação. O nosso simpósio ele vai ser no último dia de evento, dia 25 de outubro, a partir das 9 da manhã. Renan e eu vamos estar falando um pouco da nossa experiência aqui no rádio. As colegas, a Clarine, Thaís e a Ana Jaqueline, falando sobre a experiência delas no cartório Jucá. Inclusive, né, nós combinamos aqui de mandar um feliz aniversário, parabéns para a Clarine, que está de berço hoje também. Feliz Não é aniversário, só o Caminhos de Clarine. Memória. Feliz aniversário, Clarine. Parabéns, Clarine. Feliz aniversário, Clarine. Dizer que hoje também vai ter o Vestimos Rosa lá no Treta Pub, né, devido ao Outubro Rosa, com música ao vivo, algumas atrações locais, né, de música pop. E que hoje, no sábado também, sexta, a gente vai ter o especial Evanescence com Hannah Paulino e Los Coveiros aí, a galera de apoio da Terra Rum, amigos nossos. Daqui a pouco tem Diversidade Religiosa do CEPRES. E dizer que a gente está no prazo final para as inscrições de mestrados da Unifap. O de História encerra agora dia 12, PPGH, de Ciências da Saúde dia 13, Geografia dia 14, Ciências Ambientais dia 14, Letras dia 16 e Desenvolvimento Regional dia 18. Dizer que eu estou muito feliz de a gente estar comemorando esse aniversário. Espero que venham muitos outros, que outros colegas deem continuidade ao programa, nesse formato, em formatos aprimorados. Nós, Centro de Memória, estamos de portas abertas para todas e todos que desejarem somar com a gente. E estamos no bloco que Sala 4, Renan quer dar um aviso rapidinho antes da gente passar pro... É que amanhã no Reis em Bar em Santana vai rolar o especial Red Hot Chili Peppers com a banda The Getaway.
É, só esse mesmo porque eu vou, que já sabe, né? Deixar o nosso muito obrigado. Não saia da Rádio Universitária, tem Diversidade Religiosa do CEPES, um programa muito bacana, aí discutindo sobre a religião, onde temos professores também no curso de História, né? Historiadores aí na bancada, é importante a gente ocupar esses espaços. Dizer pra você respeitar a opção vegetariana do coleguinha lá no RU, que de repente a gente faz um programa de rádio só sobre vegetarianismo, enquanto as pessoas não respeitarem a galera que não come animais. Queria agradecer a você que nos acompanhou. Agora são 12:02. Desculpa, Cepres, pegamos 2 minutinhos de vocês. Esse foi o Caminhos de Memória. Nosso muito obrigado.